Olá pessoal, mais um vídeo, tá? Agora um vídeo com uma curiosidade, vamos dizer assim, tá? É uma dúvida que surgiu numa aula de cálculo 1, tá? Um aluno, né, perguntou se essa equação diferencial aqui, ou seja, f' de x igual, vamos só apagar aqui, desculpa, f' de x igual a f menos 1 de x, né? Se essa equação teria alguma solução, tá? Ou seja, em essência, a gente estaria tentando buscar uma função f cuja derivada coincidisse com a inversa da função, ok? A gente acabou discutindo, né? Os próprios alunos sugeriram um canal do YouTube, tá? Bom, lembrando que isso aqui, de um ponto de vista mais geral, é uma equação diferencial, tá? Aparentemente não é tão fácil de você sugerir uma solução, né? Até mesmo porque a derivada tem que coincidir com a inversa. Então você começa a pensar, será que a função exponencial funcionaria? Bom, mas exponencial derivada é a própria exponencial, né? Ou, dependendo da base, né? Uma constante vezes a própria exponencial, né? Inversa de exponencial log, então não daria muito certo. Se você fosse também transitar pelas funções trigonométricas, parece que a coisa não funciona direitinho, tá? Mas enfim, os próprios alunos sugeriram um canal no YouTube, tá? Um canal no YouTube, esse canal é do professor aqui, Dr. Pian, tá? É um canal que um ou dois alunos colocaram que eles acabavam curtindo bastante, tá? E realmente nesse canal ele propõe uma solução, tá? E eu resolvi aqui gravar essa solução, ok? Eu vou colocar todos os detalhes dela, tá? E, enfim, como que a gente começa, né? A gente começa da mesma forma que a gente ataca muitas das equações diferenciais, né? Você tentar buscar uma solução para esse problema aqui, né? Buscar uma solução, como que eu posso dizer assim, dentro de uma família de funções conhecidas, tá? Nesse caso aqui, vamos colocar aqui então, a tentativa, né, de encontrar essa solução seria a seguinte, a nossa tentativa, né? Vamos tentar buscar uma função f definida desse jeito aqui, uma constante vezes x elevado a outra constante, ou seja, o que eu estou falando aqui? Aqui eu tenho uma classe, uma família de funções potência, né? Potência, o que eu quero dizer aí é que para qualquer real que você me der A não nulo e qualquer real que você me dê B não nulo, essa função aqui, né, definida desse jeito, ela vai definir para a gente uma função potência. Então, a gente vai colocar uma restrição aqui já, né, que tanto A quanto B são reais aí, não nulos, ok? O A é diferente de zero, o B é diferente de zero, tá? E, claro, que muito provavelmente, né, se a gente encontrar uma solução, eu vou mostrar para vocês que a gente encontra uma solução sim, né, ou seja, se a gente achar uma função f dentro dessa família aqui, que satisfaça essa condição, muito provavelmente a gente vai ter uma restrição no domínio, tá? Então, se essa restrição seja muito provavelmente, tá, a gente encontre uma solução para esse problema, né? Com esse domínio de definição, ou seja, só para os reais positivos incluindo o zero, ok? Enfim, então resumindo, a gente tem um problema, tá? Um problema interessante, tá? Uma equação diferencial, tá? A gente vai tentar buscar, já que a gente não conhece nenhuma solução a priori de cabeça, né, para esse problema, a gente vai tentar investigar, né, se a gente encontra uma função potência que satisfaz essa condição aqui. Ok? É isso que eu vou apresentar nesse vídeo. Na verdade, a gente tem uma solução real. Vamos ver que tem uma solução no campo complexo também, mas que de alguma forma nesse curso não nos interessa, porque a gente está trabalhando só com funções reais, tá?
Enfim, então o que a gente está querendo? Vamos lá. Vamos para um novo vídeo. Então, o nosso problema é encontrar uma função f que satisfaz essa condição aqui. Tá? Então, esse é o nosso problema. Ok? E a gente está buscando soluções com essa cara aqui. A vezes x elevado a b, onde a e b são dois reais, que não são nulos, né? Então, vamos ver. Vamos tentar agora, né, equacionar o problema, ou seja, essa função aqui, ou eu estou tentando buscar uma função com essa cara, ou seja, eu estou tentando encontrar a e b, né, que uma vez montada a função, ou uma vez definida a função, ela satisfaz essa condição aqui. Tá? Então, vamos ver. Nesse caso aí, quanto que seria a derivada? Então, a derivada da função seria, ou seja, derivar com relação a x essa expressão aqui. Ok? Essa derivada aqui é exatamente a constante a, b, x, a b menos 1, né? Ou seja, a regra da potência, né? Derivada da função potência, ou, como muitos chamam, a regra do tombo. Ok? Então, vejam só que a função f, ela tem essa derivada aqui, ab, x elevado a b menos 1. Tá? Agora, para tentar buscar a inversa dessa função, a gente vai usar o procedimento padrão, né? Ou seja, para cada x, o f de x eu vou chamar de y. Tá? E já que eu quero que a inversa exista, né? E, claro, tendo essa equação aqui, parece razoável, parece fácil isolar o x como função de y. E daí eu consigo montar a função inversa, ou seja, apresentar a cara dela. Tá? Então, dizer que o y é a x a b é equivalente a dizer que o y sobre a, né, já que o a não é zero, então eu posso multiplicar por 1 sobre a dos dois lados, né, é x a b. Ok? E isso, de certa forma, implica que o x é exatamente y sobre a elevado a 1 sobre b. Ok? Bom, então, dado que o y é exatamente essa expressão, tá? Eu consegui, né? Se isso for uma verdade, então isso é uma verdade, então isso é uma verdade. Ou seja, o x é exatamente o y sobre o a elevado a 1 sobre b. Ok? Logo, vamos colocar aqui, logo, a gente tem aí a cara da inversa, né? Como que vai ser a inversa? A função inversa vai pegar um x e vai levar exatamente, vou escrever desse jeito aqui já, a elevado a menos 1 sobre b, né? Vezes x elevado a 1 sobre b. Ou seja, eu peguei o x sobre a aqui, né? E elevei a 1 sobre b, ou seja, eu tenho x elevado a 1 sobre b dividido por a elevado a 1 sobre b. Por isso que ficou com essa cara aqui. Ok? Então, a conclusão que a gente chega, né? Vamos colocar aqui a derivada, certo? Ela tem essa cara aqui, tá? E a inversa teria essa cara aqui. Agora veja, como essa equação aqui tem que ser satisfeita, eu preciso trabalhar com uma igualdade de duas funções potência. Então, essa expressão vai ter que coincidir com essa, né? Para todo x. Então, a conclusão que a gente tira é a seguinte, né? Para que isso seja verdade, a gente vai ter que trabalhar com esse sisteminha aqui. Deixa eu colocar aqui para a gente, né? Ou seja, o a e o b que eu estou tentando buscar tem que satisfazer a seguinte conclusão, a seguinte condição, né? O a vezes b tem que ser a elevado a menos 1 sobre b, né? A vezes b tem que ser a elevado a menos 1 sobre b, e o 1 sobre b tem que ser exatamente o b menos 1, tá? 1 sobre b tem que ser b menos 1, ok? Então, vejam só, as soluções que a gente tá buscando, ou a solução que a gente está buscando, né? Ou seja, a função potência, com essa cara aqui, se ela existir, né? Os coeficientes aqui, os parâmetros, né? A e b, tem que satisfazer essa condição aqui. Ok? Então, tem uma equação aí, um sistema de equações com duas variáveis, a e b, só que ele é não linear, tá? A gente tem uma vantagem aqui, porque ele está desacoplado, né? Ou seja, de alguma forma eu consigo achar o b aqui, isolar o b aqui, tá?
e encontrando o b aqui, ou analisando as possibilidades de b aqui, eu substituo aqui o b e determino o a. Ok? Então, vamos ver o seguinte, a primeira coisa que eu vou atacar aqui é essa condição aqui, tá? Dizer que 1 sobre b é igual a b menos 1, isso quem lembra aí do número de ouro, da proporção áurea, esse b aí, uma possibilidade para ele seria exatamente o número de ouro, tá? Mas eu vou simplesmente reescrever isso desse jeito, tá? Que 1 sobre b é igual a b menos 1, isso é equivalente a dizer que o 1 tem que ser igual a b quadrado menos b, tá? Isso é equivalente a dizer que b quadrado menos b menos 1 é zero, ok? E isso implica que o b é o quê? Que o b é exatamente menos menos 1, ou seja, 1 mais ou menos raiz, tá? Desse cara ao quadrado menos 4 vezes esse, né? Ou seja, é raiz de 5 dividido por 2, tá? E aí a gente já percebe o seguinte, uma coisa interessante, né? Isso implica, então, que o b é 1 mais raiz de 5 sobre 2, ou seja, é o φ, que é o número de ouro, ok? Proporção áurea, como queiro, ou o b é exatamente 1 menos raiz de 5 sobre 2. Só que 1 menos raiz de 5 sobre 2 é exatamente o 1 menos o próprio φ. Eu já vou trabalhar um pouquinho com isso daqui um pouquinho, tá? Então, vejam só. Para um b satisfazer isso, né? Ou se você tentar buscar, né, um b que satisfaz isso, tá? A gente está percebendo que uma solução seria exatamente o número de ouro, ou seja, o b como sendo φ, tá? E a outra solução seria o 1 menos φ. Ok? Claro que para cada uma dessas possibilidades a gente vai tentar descobrir quem é o A. Beleza? Então vejam só. Deixa eu só mudar de tela aqui um pouquinho, né? Então, uma possibilidade para B é que ele seja 1 mais raiz de 5 sobre 2, que a gente está chamando aí como sendo o φ, que é o número de ouro, ou a proporção áurea, né? Vamos colocar aqui o número de ouro, né? Interessante isso, tá? Então, isso seria uma possibilidade. E a outra possibilidade, o B, seria 1 menos raiz de 5 sobre 2, que a gente consegue reescrever isso exatamente como 1 menos φ, né? Se você pegar 1 menos esse cara, vai dar exatamente esse cara aqui, tá? Então, duas possibilidades aí para o nosso B, ok? Já vamos trabalhar aí para ver quem seria o A para cada uma dessas duas possibilidades, tá? Eu só queria chamar a atenção de uma coisinha aqui. O número de ouro, ele tem uma relação entre ele e o inverso multiplicativo dele que é bastante usada, tá? E eu vou colocar aqui, inclusive, como uma observação, tá? Então, a observação é o seguinte: se a gente pegar 1 e somar com o inverso multiplicativo do número de ouro, isso seria o quê? 1 mais 1 dividido pelo número de ouro, ou seja, 2 dividido por 1 mais raiz de 5. Ok? Vamos colocar aqui de outra cor. Se eu pegar aqui em cima e multiplicar por essa espécie de conjugado, um pseudo-conjugado desse número irracional aqui, né? Então, estou multiplicando e dividindo, né, pela mesma coisa, e essa coisa não é zero, né? Então, estou multiplicando aqui por 1, não estou alterando. Uma espécie de racionalização, tá? Feito isso, a gente consegue escrever isso aqui. Isso é 1 mais 2 vezes 1 menos raiz de 5 dividido, e aqui está o motivo da gente ter feito isso, né? Esse número, né, é exatamente a diferença de 2 quadrados, ou seja, é 1 ao quadrado menos raiz de 5 ao quadrado, ou seja, 1 menos 5, ou seja, menos 4. Então, a gente chega aqui como sendo 1 mais 1 menos raiz de 5 dividido por menos 2, né? Eu cancelei esse cara com esse. Então, eu posso colocar o 2 aqui e posso trocar esse mais aqui para menos, tá? Ou seja, eu tenho 2 menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Só fazendo continho. Ou seja,
eu tenho 1 mais raiz de 5 sobre 2, ou seja, eu tenho o próprio φ. Tá? Então, chamar atenção novamente aqui. Se a gente pegar 1 e somar com 1 sobre φ, isso é o próprio φ. Ou, né, de forma equivalente, o inverso multiplicativo do φ é exatamente o φ menos 1. Essa é uma expressão interessante, que a gente utiliza bastante. Tá? É bastante curioso, inclusive. Tá? Agora, claro que eu posso também reescrever isso de um outro jeito. Tá? E esse outro jeito é exatamente pegar o inverso multiplicativo do 1 sobre φ, que é o φ. Então, isso é exatamente 1 sobre φ menos 1. Então, são duas identidades bacanas, na verdade 3, né? Vamos colocar aqui, são 3 identidades bacanas aí que relacionam um número de ouro. Tá ok? Até fazendo aí uma continha, fiz a continha no GeoGebra aí com 15 casas de precisão. Vamos colocar aqui, eu coloquei lá no GeoGebra, ó, 1 mais raiz de 5 sobre 2, quanto é? Então, deu exatamente 1,61, só para ter uma noção de quanto que é o número de ouro, né? 80,339, vamos colocar aqui 88 e segue, ok? Se a gente pegar o 1 sobre φ, ou seja, o inverso multiplicativo dele, certo? É exatamente 0,6183988, né? O que isso está dizendo para a gente? Que o φ e o 1 sobre φ, né? Eles têm a mesma parte decimal, tá? Claro que, vejam que o φ, ó, olha aqui embaixo, o 1 sobre φ, desculpa, aqui embaixo, o 1 sobre φ é exatamente o φ deslocado de uma unidade, né? Ou seja, subtraído de uma unidade. Então, se você pegar o φ e tirar 1, você está obtendo 1 sobre φ, tá? Só curiosidade aí sobre o número de ouro, proporção áurea, né? E tudo mais, tá? Então, resumo da conversa até agora, né? A gente está tentando resolver esse problema aqui. Estamos tentando resolver esse problema. Tentamos fazer uma busca de funções com essa cara, né? Ou seja, funções potência, tá? Ou seja, tentamos, né? Ou seja, admitimos um modelo para a solução, né? O A e o B aqui são não nulos, tá? E, claro, pegando esse modelo e aplicando aqui, a gente chegou em duas possibilidades para o B. Uma possibilidade é exatamente, vamos colocar de outra cor aqui, exatamente o B como sendo o número de ouro, tá? Então vejam só, se o B for o número de ouro, tá? Se a gente voltar aqui e tentar buscar o A, né? O A vezes o B, olha só, aqui, o A vezes o B tem que ser exatamente o A elevado a menos 1 sobre B. Então vamos levar isso para lá. O A vezes o B, vamos fazer a continha aqui, o A vezes o B tem que ser exatamente o A elevado a menos 1 sobre B. Tá? Quem que eu estou tentando buscar aqui? Eu estou tentando buscar quem é o A que satisfaz isso. Será que tem solução? Será que tem um A que satisfaz essa condição aqui? Tá? Então veja, escrever isso é equivalente, né, a escrever o quê? Que o A, né, então esse cara aqui eu vou multiplicar dos dois lados por A elevado a 1 sobre B. Tá? Então eu tenho que o A vezes A elevado a 1 sobre B, ou seja, o A elevado a 1 mais 1 sobre B, certo? Isso tem que ser igual, o B vai passar aí dividindo ou multiplicar dos dois lados por 1 sobre B. Então vai ser exatamente 1 sobre B, tá? 1 sobre B. Então vejam só, A que multiplica, eu peguei o A elevado a 1 sobre B e multipliquei dos dois lados, então eu tive isso, tá? E aqui ficou 1. Eu passei o B dividindo ou multipliquei por 1 sobre B dos dois lados e cheguei nessa condição aqui, tá? Só que o B que eu estou usando é o φ, então eu posso exatamente pegar aqui no lugar desse B, né, e colocar o nosso φ. Perfeito? Mas veja bem, o A, quando você pega o A e soma com 1 sobre φ, a gente viu há pouco, né? Então, vamos colocar aqui do ladinho, o 1, né? 1 mais 1 sobre φ é o próprio φ,
Então, aqui eu tenho exatamente o φ. Então, isso é equivalente a dizer que o A elevado a φ é exatamente 1 sobre φ, né? E 1 sobre φ, se a gente usar essa mesma expressão aqui, ó, o 1 sobre φ, nada mais é do que o φ menos 1. Então, eu posso escrever aqui como φ menos 1. Ok? E isso, de alguma forma, diz pra gente que o A é exatamente... Ah, uma coisa importante aqui, né? O φ menos 1 é um cara positivo. Isso é bem importante, tá? O φ que aparece aqui também é positivo, tá? Então, eu tenho uma solução para esse problema, que é exatamente... quem seria o A, né? Quem seria o A? Vamos lá. É exatamente o φ menos 1 elevado a 1 sobre φ. Então, eu tinha que isso e tinha que ser isso. Então, eu elevei os dois lados a 1 sobre φ. Então, aqui eu recuperei o A. E aqui eu tenho o φ menos 1 elevado a 1 sobre φ. Vamos colocar aqui. Só que veja, o 1 sobre φ, reescrevendo de um outro jeito, o 1 sobre φ nada mais é do que o φ menos 1. Então, φ menos 1 elevado a φ menos 1. Ok? Ou seja, eu tenho aqui um número positivo elevado a uma potência positiva. Tá? Bom, perfeito. Então, a gente já viu a cara da solução, né? Portanto, já temos uma solução para o nosso problema. Se você definir f de x como sendo o A, quem é o A? φ menos 1 elevado a φ menos 1 vezes x elevado ao b. E nesse caso o b é o φ. Tá? Então, aí já é um resultado bem interessante, bem bacana, né? Ou seja, essa função aqui envolvendo essa constante, que o número de ouro, proporção áurea, né? Proporção divina, como alguns falam, tá? Essa função aqui é uma função que satisfaz esse problema aqui. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais com ela, só fazer a continha e tudo mais. Um resultado extremamente bacana, né? Ok? E claro que aqui a gente já percebe que o domínio de definição da nossa função f, nesse caso aqui, né? Parece bastante claro isso, já que o domínio de definição da nossa função f aqui é exatamente os reais positivos incluindo zero. Ok? Então tá aí uma possibilidade. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai tentar trabalhar com a outra possibilidade do b lá. Que primeiro o b era o φ, ou se não, o b era 1 menos φ. Só que agora esse 1 menos φ é negativo, né? Apenas porque o φ é mais ou menos 1,60, 1,6180. Né? Então esse número b aí, só para guardar, ele é negativo. Então vamos começar dando um jeito. O a vezes b, ele tinha que ser exatamente a elevado a menos 1 sobre b, e daí a gente reescreveu isso como a elevado a 1 mais 1 sobre b igual a 1 sobre b. Agora a gente reescreve isso desse jeito aqui. A elevado a 1 mais 1 sobre 1 menos φ tem que ser igual a 1 sobre 1 menos φ. Ok? E agora o que eu vou fazer aqui é o seguinte, esse número que aparece aqui, 1 sobre 1 menos sobre φ, é exatamente φ menos 1. Ok? Então, isso é equivalente a dizer que o φ é exatamente 1 sobre φ menos 1. Só que 1 sobre φ menos 1 é exatamente isso. Ou, vamos escrever assim, ó, o menos φ é igual a 1 sobre 1 menos φ. É isso que eu estava querendo. Tá? Então, o 1 sobre 1 menos φ é o oposto do φ. Então, isso faz toda a diferença na nossa conta aqui. Então, vou deixar o A elevado a 1 menos φ tem que ser igual a menos φ. É exatamente isso. Tá? Então, o A... Agora, o 1 menos φ é quanto? Vamos ver aqui que eu estou querendo saber quanto que é esse cara aqui. Ó. Esse cara aqui, tá? Então, a conta ficou um pouco enrolada, mas a gente chegou no que a gente queria. Né? Que o A elevado a 1 menos φ é exatamente menos φ. Agora, vamos de novo fazer uma continha. 1 mais 1 sobre φ é φ. Então, isso vem da propriedade do número de ouro. Tá? Então, isso implica que 1 menos φ é exatamente igual a menos 1 sobre φ.
Então, esse cara que está aqui é exatamente menos 1 sobre φ. Então, portanto, esse equivalente a dizer que o A elevado a menos 1 sobre φ é exatamente menos φ. E isso implica, então, né, aí já tem um probleminha, né? Na verdade, essa equação aqui, vamos colocar aqui, essa equação aqui, ela não admite solução no campo real. Ou seja, não existe um número real que satisfaz essa condição. Mas no campo complexo, existiria. E no campo complexo seria quem? Quem seria o A? Né? Seria exatamente, eu vou levar os dois lados a menos φ. Então, o A seria exatamente menos φ elevado a menos φ. E esse cara aqui, com certeza, é um número complexo. Ou seja, essa equação aqui no campo real não admite solução. Ou seja, para esse B aqui, a gente não tem uma solução real. Teria uma solução complexa. Tá? No caso, quem seria a solução complexa? Né? Agora, se a gente pensar que em vez de x, vamos chamar inclusive de z aí, ok? É exatamente o A, ou seja, menos φ elevado a menos φ, x elevado ao b, ou seja, 1 menos φ. Eu chamei de x aqui, mas na verdade estaria mudando já para o campo complexo aí, ok? Enfim, o fato é que esse problema não admite solução real, certo? Para essa escolha do B aqui, tá? Então, no final das contas, a gente já tem a nossa resposta, né? Ou seja, a gente encontrou uma solução para esse problema, uma solução real, e essa solução é dada exatamente por essa função aqui. Beleza? Então, deixa eu só tentar resumir aí, ou reunir tudo que a gente fez até agora, né? Então, a conclusão que a gente chega, então vamos colocar aqui, conclusão, é f de x igual número de ouro menos 1 elevado ao número de ouro menos 1 vezes x elevado ao número de ouro. Tá? Essa é a função que a gente encontrou. Tá, ok? Claro que para essa função eu admite inversa. Então a gente vai trabalhar no intervalo de 0 até mais infinito. Tá? Para x negativo aqui, tendo em vista que o expoente aqui é irracional, ou seja, isso não faz sentido no campo real, só faz sentido no campo complexo, tá? E esse φ que apareceu aí, tá? Esse φ que apareceu aí é o número de ouro. Perfeito? Agora vamos só tentar verificar se as continhas elas batem, né? Então a primeira coisa que eu faria aqui eu quero ver qual é a cara da função inversa. Quem seria a função inversa? Então, a função inversa, se a gente buscar lá atrás, né, quando a gente derivou, é exatamente o A elevado a menos 1 sobre B vezes o x elevado a 1 sobre B. Tá? Então, a função inversa, né, não quando a gente derivou, mas quando a gente computou ela, tá, um pouco atrás, a gente encontrou a cara dela. E claro, como a gente achou o B e achou o A, então, agora a gente pode reescrever quem seria essa função aí. Quem seria a função inversa. Então, o A é exatamente o número de ouro menos 1 elevado ao número de ouro menos 1, certo? Só que agora eu vou fazer isso elevado a menos 1 sobre B. E o B é o número de ouro. Vezes x elevado a 1 sobre o número de ouro. Tá? Tem uma expressão um pouco estranha aqui, esquisitinha, né? Mas a gente consegue avançar um pouquinho, tá? E vamos escrever isso dessa forma aqui. Então, tem aqui φ menos 1. Aqui eu vou pegar esse cara e multiplicar por esse. Ou seja, eu tenho menos 1 mais 1 sobre φ vezes x elevado a 1 sobre φ. Esse meu φ aqui está parecendo um 6, mas é o φ, tá? Agora, vejam que eu tenho exatamente φ menos 1 elevado a menos 1 mais o 1 sobre φ. Se você somar 1, dá o φ. Então, se você pegar 1 sobre φ e somar 1, dá φ. Então, 1 sobre φ é exatamente o φ menos 1 vezes x elevado a 1 sobre φ.
Vou escrever desse jeito que parece interessante. Então, a conclusão é que a inversa vai ter essa cara aqui, ó. Φ menos 1 elevado a Φ menos 2 vezes x elevado a Φ menos 1. Então, vejam só. A gente encontrou uma solução para o nosso problema, está aqui a f. A inversa dela é exatamente isso daqui. E, obviamente, essa inversa aqui é exatamente a derivada da função. Tem que ser, né? Porque esse é o problema que a gente estava tentando resolver desde lá de trás. Tá? Bom, a gente pode, inclusive, tentar verificar isso, né? Se a gente pegar a função inversa, essa função aqui, ó, e derivar ela, ou pegar a função f e derivar, tanto faz. Se eu derivar a função f, perdão, a inversa não tem que derivar. Se eu derivar a função f, eu tenho que chegar exatamente na inversa. Então, vamos fazer isso. Tá? Eu vou pegar a função f e vou derivar. Vamos fazer só uma verificação aqui, tá? Verificação. Espero que seja rápido aí. Quanto que seria o f' de x? Então, eu tenho aqui φ menos 1 elevado a φ menos 1 vezes derivada de x a φ é φx a φ menos 1. Perfeito? Então, veja só. A derivada é isso. Mas como a derivada tem que ser inversa, disso aqui eu tenho que chegar nisso. Tá? Agora, o que a gente usa aí? A gente vai usar um fato importante. Esse φ que aparece aqui, vamos ver aqui, ó, um rascunho, tá? A gente sabe que 1 mais 1 sobre φ é φ. Ou 1 sobre φ é φ menos 1. Já usei isso antes. Ou o φ é 1 sobre φ menos 1. Então, veja só, o φ, o número de ouro, é exatamente o inverso multiplicativo do φ menos 1. Então, eu posso pegar esse φ aqui e substituir por 1 sobre φ menos 1. Então, isso aqui vai ser igual a φ menos 1 elevado a φ menos 1 vezes 1 sobre φ menos 1 vezes x elevado a φ menos 1. Agora, eu apago isso aqui. Isso aqui vai ser quanto? Ó, tem o φ menos 1 elevado a φ menos 1, só que vezes 1 sobre φ menos 1. Ou seja, eu tenho o que eu queria. Né? Ou seja, eu tenho φ menos 1 elevado a φ menos 1 menos 1. Ou seja, φ menos 2. X elevado a φ menos 1. Ou seja, isso é exatamente a f menos 1 dx. Então, ok. Verificação feita, né? O resultado foi verificado, tá? E agora, só com uma dica final aí, tá? Para quem gosta, às vezes, né? Ou seja, ilustração disso tudo. A minha sugestão é usar o GeoGebra, tá? E vai lá no GeoGebra, né? Então, ilustração, vamos colocar aqui no GeoGebra, tá? Só para vocês verem que a coisa funciona, tá? Então, vai lá no GeoGebra e define uma variável φ, ou um número φ, na verdade, como sendo 1 mais SQRT de 5 dividido por 2, né? Ele vai dar uma aproximação disso, com 15 casas, se quiser, ok? Feito isso, você vai lá e, só para você ver o gráfico da função, né? É exatamente esse φ menos 1 elevado ao φ menos 1, né? Ou seja, isso seria o coeficiente da f vezes x elevado a φ. Então, vejam que aí você vai ver o gráfico da função f, uma função potência. Tá? E para fins de verificação vale a pena você lá também pedir o gráfico da inversa. Chama de f_inv. Tá? Quem seria a inversa? A gente viu que é exatamente o φ menos 1 elevado ao φ menos 2. Daí você pega isso e multiplica por x elevado a φ menos 1. Então, isso seria a inversa. Tá? E aproveita agora o recurso do GeoGebra, chama de df, a função derivada da f. Então, df aplicado em x e usa o comando do próprio GeoGebra. Derivative de f. Tá? E o que eu quero que vocês façam? Né? O f está dado. Daí compara o gráfico da f com o gráfico da f inversa com o gráfico da df. E perceba que eles se sobrepõem, eles são idênticos. Beleza? Então, é isso aí. Então, fechou, tá? É mais uma curiosidade, né? Um resultado bem bacana, né? Mas, para quem tem interesse aí, às vezes vale a pena.
Tá ok? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!